Eu faço você andar. Eu nunca vou esquecer o som que veio logo depois. Não foi um grito, não foi um tiro, foi pior. Foi aquele estalo seco, curto, definitivo, o tipo de som que acontece quando algo dentro da gente decide que não vai mais obedecer. E por um segundo, o mundo inteiro fica quieto, como se a praia tivesse prendido a respiração. Eu estava na orla, perto dos quiosques, quando vi o cadeirante. Chamavam ele de Dante. Rir na cara do homem mais improvável que eu já tinha visto por ali. Um sujeito magro, quase invisível, com as mãos sempre sujas, como se tivesse nascido dentro de um saco de argila. Ele não pediu licença, não pediu atenção. Só disse, olhando direto para Dante, "Eu faço você andar." Dante soltou aquela risada que humilha, sabe? A risada de quem acredita que já venceu a vida. A risada que diz, você não é nada. E foi aí que tudo desandou. Porque eu vi quando Dante parou de rir no meio da risada, como se alguém tivesse apertado um botão invisível dentro dele. Eu vi a mão dele agarrar o assento com força demais. Vi o rosto perder a cor. Vi a respiração falhar. E vi uma coisa que ninguém comenta depois. Os cachorros que estavam farejando perto recuaram ao mesmo tempo. Não latiram, não correram. Só deram 2 passos para trás, como se tivessem visto algo que a gente não devia ver. E eu vou te dizer uma coisa agora, olhando direto para você, do jeito que eu queria que alguém tivesse me dito naquele dia. Aquilo não foi só uma coincidência. Foi o começo de um caminho que terminou com uma palavra marcada onde ninguém deveria conseguir marcar. E com um número que apareceu do nada, em mais de um lugar, como se a cidade inteira estivesse conspirando contra a lógica. Caminho 47. O mais assustador? Eu achei que já sabia o final logo ali, naquele estalo. Eu pensei, pronto, tá revelado. Um milagre ou uma trapaça. Só que não. O estalo foi só a isca. O que veio depois foi um jogo lento, cruel, calculado, um jogo que eu vi acontecer de perto. E eu só conseguia entender de verdade, quando já era tarde demais. Então, se você gosta de histórias reais com cara de impossíveis, daquelas que apertam o peito e deixam a mente inquieta, se inscreve agora, porque eu vou te contar tudo sem esconder nada. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o mundo ainda guarda coisas que desafiam a lógica e que nem todo milagre vem de um lugar bonito. Respira, porque agora eu vou voltar para o começo, mas eu vou te entregar essa história aos poucos. Do mesmo jeito que a cidade me obrigou a aprender. Eu não estava ali por acaso. Eu estava tentando sumir. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora. Você já tentou desaparecer sem ir embora de verdade? Já tentou continuar vivendo, mas em modo silencioso, como se o mundo não pudesse te notar? Era exatamente assim que eu estava. Eu vinha de semanas ruins, daquelas que não têm um motivo claro, mas drenam tudo. Noites mal dormidas, pensamentos repetidos, uma sensação constante de estar atrasado para alguma coisa que eu nem sabia o que era. Então eu fiz o que sempre faço quando não quero pensar, caminhar. Caminhar sem rumo, sem objetivo, só para ouvir o mar, ver gente passando, fingir, nem que fosse por 1 hora, que o mundo ainda era simples. Mas você sabe tão bem quanto eu, quando a cabeça não desliga, o cenário não salva. E tem uma coisa que você precisa entender para essa história fazer sentido de verdade. E eu vou te contar agora porque isso muda tudo. Eu sempre fui o tipo que observa, não o tipo curioso, o tipo silencioso. Eu não sou de me meter, eu não interrompo, eu fico de lado. Eu reparo em detalhes pequenos demais para virar conversa e grandes demais para ignorar. Eu guardo expressões, gestos, frases jogadas no ar. E você já percebeu como esse tipo de pessoa quase nunca escolhe ser assim? A gente vira observador porque em algum momento falar deu errado. Naquele dia, sem eu perceber, isso virou minha maldição, porque eu vi detalhes que ninguém mais viu. E quando você vê demais, não tem como desver.
A orla estava exatamente do jeito que parece cartão postal, tudo bonito demais para ser real. Cheiro de milho cozido misturado com sal, vento batendo no rosto, risadas soltas, bicicletas passando rápido demais. Aquela paz ensaiada, sabe? Aquela paz que engana porque parece espontânea. Eu vi os quiosques cheios. Vi um grupo tocando violão, desafinado e feliz. Vi turistas tirando foto do mesmo pedaço de mar como se fosse único. Vi casais discutindo baixo. Vi crianças correndo sem saber de nada. E então eu vi ele, encostado perto de um poste, quase como se o poste fosse a única coisa mantendo ele ali. Tinha um sujeito que não combinava com nada daquele cenário. Não combinava com a luz, não combinava com o barulho, não combinava com a pressa de ninguém. Parecia uma sombra feita de barro. O nome dele eu só ouviria depois, Nilo. Mas naquele momento ele não tinha nome, ele tinha presença. E você sabe quando alguém está ali de verdade, mesmo sem fazer esforço nenhum para ser notado. Nilo parecia ter saído de uma história antiga. Roupa simples demais para aquele lugar, pés marcados de areia e argila, como se ele tivesse caminhado muito antes de chegar ali. E as mãos não tinham a cor normal de mão humana. Eram mãos de quem amassa a terra como se fosse pão, de quem conversa com o chão mais do que com gente. E aí vem a parte que quase ninguém notaria. Mas eu notei. No chão, ao lado dele, tinha uma escultura pequena coberta por um pano velho. Não era exibida, não era oferecida. Estava ali como se fosse um segredo, esperando a pessoa errada, ou certa, chegar perto demais. E me diz uma coisa, você acredita em intuição? Aquela sensação que não explica nada, mas aperta o peito do mesmo jeito? Porque naquele instante, sem nenhum motivo lógico, eu senti exatamente isso. Um aperto, não medo, não curiosidade, algo pior, antecipação. Eu ainda não sabia, mas eu já estava no raio de alcance de uma coisa que não é comum. Uma coisa que não pede permissão. Uma coisa que não passa despercebida. E a pior parte, eu podia ter ido embora ali. Você teria ido, mas eu fiquei. Nilo não pedia esmola. Ele não estendia a mão. Ele não gritava, ajuda aí. Não chamava atenção, não fazia nenhum tipo de show. Ele só esperava. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você já reparou como as pessoas mais perigosas quase nunca pedem nada? Elas não imploram. Elas não convencem. Elas simplesmente ficam ali, como se soubessem que alguém vai chegar até elas mais cedo ou mais tarde. Foi isso que me deu arrepio. Porque de repente Nilo levantou o olhar e olhou direto na minha direção. Não foi um olhar agressivo. Não foi desafio. Foi pior. Foi um olhar calmo demais. Um olhar de quem não se surpreende. Eu tive a sensação absurda e desconfortável de que ele sabia que eu estava reparando, como se eu não fosse invisível coisa nenhuma, como se ele já tivesse visto aquele filme e eu fosse só mais uma cena repetida. Eu devia ter ido embora naquele instante, você teria ido. Só que ao mesmo tempo eu queria entender, porque eu sou assim. Quando algo foge do normal, quando alguma coisa quebra o padrão, eu me aproximo, mesmo sabendo que isso quase nunca termina bem. Foi então que eu vi Dante chegando. E se você morasse ali, você também saberia quem ele era. Dante não era famoso, mas era presença. Aquele tipo de presença que ocupa espaço mesmo quando não fala nada. Ele tinha uma cadeira motorizada imponente, usava óculos escuros mesmo quando o sol já tinha ido embora, e falava sempre com um tom que diminuía quem estava por perto. Ele vinha acompanhado de dois caras, Ícaro e Bruno, aqueles amigos que riem de tudo, não porque acham engraçado, mas porque têm medo de ser o próximo alvo. Quando Dante parou na frente de Nilo, deu para sentir o clima mudar. Não houve apresentação, não houve curiosidade, só tédio. Ele disse alguma coisa que eu não consegui ouvir direito, mas o tom era claro. Deboche. Aquela forma de falar que não espera resposta, só reação. E foi aí que Nilo falou, baixo, sem pressa,
sem levantar a voz, sem esforço nenhum para se impor. Eu faço você andar. Quando essa frase saiu da boca dele, meu corpo inteiro reagiu como se alguém tivesse puxado um fio invisível dentro de mim. Um arrepio seco, imediato, daqueles que não pedem autorização. Porque você sabe tão bem quanto eu. Tem frase que não se diz em voz alta. Tem promessa que, quando é pronunciada, parece que o mundo inteiro para só para ouvir e cobrar depois. Eu pensei, ele não devia ter dito isso. Você pensaria o mesmo. Dante riu. Mas não foi um riso qualquer. Foi alto, foi cheio, foi exagerado. Aquele riso que tenta esmagar o outro antes que o outro tenha chance de existir. O riso de quem acredita que nada pode tocá-lo. E então ele falou alto o suficiente para todo mundo ouvir, inclusive eu. Você devia acordar a sua própria vida. Naquele instante, o ambiente inteiro reagiu. Eu vi pessoas olhando rápido demais e desviando o olhar em seguida. Vi uma mulher puxando o filho para perto, como se tivesse medo de contaminação. Vi um homem fingindo interesse no celular, como se aquilo não estivesse acontecendo bem na frente dele. E eu vi Nilo. Ele não se ofendeu. Ele não respondeu. Ele não se explicou. Ele sorriu, mas foi um sorriso mínimo, quase inexistente. Não era ironia, não era raiva, era confirmação. Como se alguma coisa dentro da cabeça dele tivesse acabado de se encaixar no lugar certo. E naquele segundo, sem ninguém perceber direito, eu entendi uma coisa assustadora. Aquela conversa não era sobre poder, não era sobre provocação, não era nem sobre a cadeira de Dante, era sobre limites. E alguém tinha acabado de cruzar um que não deveria. Foi ali, exatamente ali, que a história deixou de ser estranha e começou a ficar perigosa. Dante continuou rindo, mas a risada começou a falhar. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você já viu alguém perceber no meio de uma gargalhada que perdeu o controle? Não depois, não aos poucos, no meio, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou ser honesto com você. Eu já vi muita coisa estranha na vida. Situações desconfortáveis, discussões que saíram do eixo, gente passando vergonha em público. Mas eu nunca vi uma mudança tão rápida num rosto humano. Era como se alguém tivesse trocado o rosto do Dante por outro por um segundo. Um segundo só. O suficiente para mostrar algo cru, algo real, algo que ele não conseguiu esconder. Ele levou a mão na lombar. Não foi dramático. Foi instintivo. Apertou o assento da cadeira com força demais. A respiração falhou, como se tivesse tropeçado dentro do próprio peito. E aí aconteceu o estalo. Não foi alto. Não foi espalhafatoso. Mas foi claro. Foi nítido. Foi íntimo. O tipo de som que parece acontecer dentro do corpo de alguém. E ainda assim, o ar ao redor escuta. Um estalo que não pede confirmação. Ele simplesmente existe. Você teria ouvido também. Todo mundo ouviu. Então, veio a parte que ninguém gosta de comentar depois. Os cachorros que estavam por perto recuaram. Todos ao mesmo tempo. Como se tivessem combinado. Um deles rosnou. Mas não para ninguém específico. Não foi para Nilo. Não foi para Dante. Rosnou para o vazio. Para o nada. Como se alguma coisa tivesse passado entre a gente, sem rosto, sem forma. Aquilo me deu um frio na barriga que eu não soube explicar. Dante parou de rir no meio do riso. O óculos escuro virou inútil, porque o corpo dele estava gritando mais alto que qualquer expressão. A boca abriu um pouco. Ele engoliu seco. Que foi isso? Ele perguntou, tentando disfarçar. Mas você sabe, né? Quando alguém pergunta isso, já sabe que perdeu. Ícaro deu um passo para trás sem perceber. Bruno olhou para os lados, como se procurasse uma saída que não existia. E eu vi a mão do Dante tremendo no controle da cadeira. Não era raiva, era pânico tentando não aparecer. E olha que estranho. Nilo não comemorou, não sorriu, não levantou a voz. Não fez pose nenhuma. Ele só ficou ali, parado, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Então ele falou com a mesma calma de antes, talvez até mais. Agora você vai querer saber o resto.
Essa frase bateu mais forte do que o estalo. Na minha cabeça, a primeira reação foi lógica. Pronto, é golpe, é truque, é encenação. Você pensaria o mesmo, não pensaria? Só que ao mesmo tempo, outra pergunta apareceu, mais incômoda, mais difícil de ignorar. E se não for? E se aquilo não tivesse sido provocado, mas despertado? Foi exatamente nesse segundo, sem fogos, sem anúncio, sem explicação, que eu senti algo que ainda hoje me arrepia só de lembrar. A sensação clara e pesada de que eu tinha acabado de assistir ao primeiro dominó cair. E quando o primeiro cai, você sabe que o resto não para sozinho. Nilo se ajoelhou perto da escultura que estava coberta. Ele puxou o pano e revelou uma peça pequena, simples, mas estranhamente viva. Parecia um pedaço de gente saindo da terra, como se estivesse tentando nascer. E na base da escultura, com letras finas, gravado como quem escreve sem errar, Caminho 47. Dante ficou parado, encarando. A boca dele abriu um pouco, como se ele fosse dizer alguma coisa, mas não disse. Eu cheguei mais perto, porque eu sou o tipo de pessoa que, quando vê uma coisa impossível, precisa confirmar se não está imaginando. E não era imaginação, estava ali. O pior é que eu tinha uma memória incômoda. Eu já tinha visto esse número antes, só que eu não lembrava onde. Nilo levantou e falou para Dante, você riu. Agora você vai ouvir. E Dante, que sempre foi dono do ambiente, estava pequeno. Não pequeno de tamanho, mas pequeno de controle. Eu senti um arrepio que subiu como uma febre. E deixa eu te pedir uma coisa agora, porque isso muda a experiência. Comenta aqui embaixo se você já viu um número, uma palavra ou um símbolo aparecer repetidas vezes na sua vida, do nada. Tipo coincidência que começa a virar aviso. Eu quero saber se isso já te aconteceu, porque naquele dia eu percebi que eu não estava lidando com sorte, eu estava lidando com padrão. Dante respirou fundo e tentou recuperar o papel de controlador. Qual é a sua? Você tá me zoando. Nilo balançou a cabeça devagar. Eu não zoo ninguém. E então ele fez uma pergunta que me atravessou. Você quer andar ou quer entender por que não anda? Aquilo foi cruel. Não cruel como insulto, mas cruel como verdade. Porque uma coisa é você não poder fazer algo. Outra coisa é alguém apontar o porquê na sua cara. Dante engoliu seco. Ícaro e Bruno ficaram quietos. Ao redor, algumas pessoas começaram a se afastar, como se sentissem que aquilo tinha virado uma cena perigosa demais para assistir. Eu fiquei. Nilo pegou um pedaço pequeno de argila úmida, como se tivesse tirado do bolso. Eu não vi de onde ele tirou. Só vi que apareceu na mão dele. E ele disse, isso aqui não é para consertar corpo, é para consertar caminho. Dante riu fraco, mas não era deboche. Era nervoso. Que caminho? Nilo apontou para o chão, sem apontar para nada específico. O seu. E nesse instante, eu percebi que não era uma oferta de milagre, era um tipo de cobrança. Dante decidiu ir. Eu vi a decisão no jeito que ele apertou o controle e virou a cadeira. Vamos embora, ele disse para os amigos, mas não parecia ordem, parecia fuga. Nilo falou como se já soubesse, não vai adiantar. E saiu andando numa direção que eu conhecia bem, mas que naquele momento parecia outra. Eu segui de longe. Sim, eu sei, parece loucura, mas você entende, né? Quando algo te puxa, a curiosidade vira mão no teu pescoço. Eles atravessaram uma parte da orla onde a luz dos postes falhava. Eu achei estranho, porque ali sempre tinha luz. Sempre. Mas naquele trecho, a luz piscava como se estivesse com medo. E então eu vi, numa mureta, pichado com uma tinta escura, recente, ainda brilhando, 47. Eu parei. Meu estômago caiu, porque não era só a escultura, era a cidade. E foi aí que eu comecei a sentir que eu estava entrando numa história que não tinha sido escrita para mim, mas que eu ia ser obrigado a ler até o fim. Eu vi Nilo parar numa área mais vazia, perto de um canto onde o vento batia diferente. Ele se agachou, tocou a areia com a palma da mão
e desenhou uma linha. Eu não sei explicar porquê, mas aquilo me deu vontade de correr. Dante ficou ali, olhando, e pela primeira vez eu vi medo real nele. Não era medo de cair, era medo de entender. Nilo falou: "Você vai lembrar, mesmo que não queira." E Dante perguntou, quase sussurrando: "Do quê?" Nilo não respondeu. Ele só apontou para o mar, e eu olhei para o mar e vi uma coisa que não encaixava. Uma boia, longe, piscando, só que piscando num ritmo específico, como se fosse código. Como se alguém estivesse comunicando. Eu juro para você, naquele momento eu pensei em ir embora. Eu pensei, isso não é para mim. Só que aí eu ouvi Nilo dizer uma frase que fez minha pele gelar. Tem gente que escolhe não ver e depois paga para esquecer. Foi aí que eu entendi que eu já estava envolvido. E agora, sério, se você tá preso nessa história comigo até aqui, se inscreve no canal agora. Não é só para número subir. É porque eu vou contar coisas nesse vídeo que eu nunca vi ninguém contar desse jeito. E tem partes que você vai querer voltar depois para perceber os detalhes que passaram batido. Então se inscreve, porque a partir daqui fica mais sombrio e mais inexplicável. Dante começou a ficar irritado, como se a raiva fosse a armadura que ele ainda conseguia vestir. "Chega! Qual é o seu preço?" Nilo levantou, limpando as mãos na calça. "Eu não cobro dinheiro." Dante riu nervoso. "Claro que cobra." Nilo deu um passo para perto. Não foi agressivo, foi íntimo, como quem entra no espaço de alguém só para dizer algo que ninguém mais pode ouvir. E eu ouvi, porque eu estava perto o suficiente. Ele falou um nome: Valéria. Dante travou. Travou de um jeito feio, como se o nome tivesse sido uma pancada. Ícaro olhou para o Bruno confuso. Bruno franziu a testa. "Mas Dante..." Dante ficou pálido. "Não fala esse nome," ele disse sem força. E aí eu entendi. Não era sobre coluna, era sobre culpa. Nilo falou: "Você enterrou esse nome antes de enterrar qualquer outra coisa." Eu senti um nó na garganta, porque eu não tinha contexto, mas eu tinha a sensação. Aquilo era uma ferida. E o mais estranho, assim que Nilo falou Valéria, o vento mudou, literalmente. Ficou mais frio, mais pesado, como se o ar tivesse concordado. Naquele mesmo dia, mais tarde, eu voltei onde Nilo tinha deixado a escultura. Ela estava lá, mas o pano tinha sido removido. E alguém tinha colocado ao lado uma flor murcha. Eu me agachei, olhei de perto e vi que a escultura tinha mais coisa do que eu tinha percebido antes. Dentro das marcas da argila tinha um desenho minúsculo, quase escondido, como uma cicatriz proposital. Era um mapa. Não um mapa completo, mas um traço de ruas e um ponto marcado. E embaixo, de novo, Caminho 47. Meu coração começou a bater esquisito, porque eu reconheci aquele traço. Eu reconheci porque eu já tinha andado por ali quando era criança. Era um acesso antigo, meio esquecido, perto de um lugar que todo mundo evita à noite. E foi nesse segundo que me bateu um pensamento horrível. E se Caminho 47 não fosse um número aleatório? E se fosse uma rota? E agora eu quero que você me responda. Se você encontrasse um mapa escondido numa escultura, apontando para um lugar que você conhece e teme, você iria? Comenta aqui embaixo o que você faria. Iria ou não iria? Porque a minha escolha, naquele dia, foi o que me colocou cara a cara com a parte mais maluca dessa história. Eu decidi ir, não com coragem, com inquietação. Eu fui à noite, porque eu sabia que de dia tudo parece menos perigoso. E eu precisava sentir se aquilo era real ou se era minha cabeça inventando o filme. Quando eu cheguei perto do ponto do mapa, a primeira coisa que eu notei foi o silêncio. Não era silêncio normal de noite. Era silêncio como se os sons estivessem com medo de existir. A luz dos postes falhava de novo. Eu vi duas pessoas andando mais à frente, e quando elas passaram pelo trecho mais escuro, elas aceleraram sem perceber que estavam acelerando. Sabe quando o corpo entende antes do cérebro? Era isso. E então eu vi no chão marcas.
marcas de roda, não de bicicleta, marcas de cadeira motorizada. Dante tinha ido antes. Meu estômago apertou, eu segui. E quando eu virei numa curva, eu vi um portão velho, quase escondido por vegetação. E nesse portão, pendurado como um aviso, um pedaço de pano com barro seco e a palavra escrita com dedo: volta. Eu quase voltei. Quase. Só que atrás de mim, eu ouvi a cadeira motorizada. E eu vi Dante vindo, sozinho, com o rosto duro de quem está indo resolver alguma coisa que não sabe explicar. Ele me viu. E por um segundo, eu achei que ele ia me mandar embora. Mas ele disse: você também viu, né? Eu respondi: vi. E aí ele falou algo que me deu calafrio. Então você também está no caminho. Dante abriu o portão com dificuldade, rangiu alto. Um som que parecia reclamar da nossa presença. Lá dentro tinha um corredor estreito. E eu não sei explicar, mas o ar lá dentro era diferente. Cheirava a umidade, a terra, e a uma coisa que eu só consigo chamar de passado. A cadeira dele fez um barulho baixo e eu fiquei do lado, iluminando com o celular. A luz tremia porque minha mão estava tremendo. No fim do corredor tinha uma parede com marcas, como se alguém tivesse arrastado algo ali muitas vezes. E então eu vi, no canto, uma pequena placa enferrujada, quase ilegível. Tinha um número, 47. Dante respirou fundo. A voz dele saiu quebrada. Eu já estive aqui. Eu olhei para ele. Quando? E ele respondeu uma frase que me fez sentir o gosto amargo da história. Antes de eu sentar nessa cadeira. E aí eu entendi. O acidente do Dante não era só acidente. Era capítulo. Era... Agora me diz uma coisa. Você acredita que algumas coisas que a gente chama de azar podem ser consequência de escolhas antigas? Comenta aqui embaixo o que você acha, destino ou consequência? Porque essa pergunta vai guiar tudo até o final. Eu não ouvi passos, eu não ouvi respiração, eu só ouvi a voz atrás da gente. Eu disse que não ia adiantar fugir. Eu virei tão rápido que quase deixei o celular cair. Nilo estava ali, dentro, como se tivesse surgido do corredor, como se a gente nunca tivesse passado por ele. Dante ficou imóvel. E então, pela primeira vez, ele falou sem máscara. O que você quer? Nilo chegou perto da parede, passou a mão nas marcas como se estivesse lendo braille. Eu quero que você pare de fingir que foi só um acidente. Dante explodiu. Você não sabe do que está falando. Nilo apontou para a placa 47 e disse calmo. Eu sei que aqui começou. Eu senti a nuca gelar. E então Nilo olhou para mim. Sim, para mim. E eu sei que você viu. Eu engoli seco. Eu não sei de nada. Nilo deu um sorriso pequeno, quase triste. Ainda. E aí ele puxou do bolso, de novo, do nada, um pedaço de argila. Só que dessa vez, a argila estava marcada, como se tivesse sido apertada por dedos que não eram dele. Ele colocou a argila na parede, e a parede respondeu, não com voz, com vibração, com um tremor leve que fez poeira cair. E eu juro, por um segundo, eu vi uma sombra atrás da parede. Uma forma humana, como se alguém estivesse do outro lado, encostado, escutando. Nilo olhou para o Dante como se já tivesse feito essa pergunta 1000 vezes para outras pessoas. Você quer andar ou quer ser perdoado? Dante começou a respirar rápido. A voz dele falhou. Eu não preciso de perdão. Nilo inclinou a cabeça. Então você não precisa andar. Essa frase foi como uma lâmina. Dante fechou os olhos e quando abriu, a raiva tinha ido embora. Tinha outra coisa. Cansaço. O que eu tenho que fazer? Ele perguntou baixo. Nilo apontou para a parede. Você tem que lembrar. Eu pensei, lembrar? Só isso? Só que lembrar às vezes é pior do que pagar. Porque lembrar traz de volta o que a gente enterrou vivo. Nilo colocou a mão na lombar do Dante, não de um jeito invasivo, mas como um médico faz antes de mexer num osso, e disse, quando eu contar, você não vai gostar de mim, e você vai tentar me culpar, mas o nome que vai doer não é o meu. Dante ficou pálido de novo. Valéria, ele sussurrou.
E eu senti uma coisa horrível. Esse nome estava no centro de tudo. O que aconteceu depois não foi cinematográfico. Não foi uau, bonito. Foi pesado. Nilo começou a falar, e cada frase dele parecia abrir uma gaveta que Dante tinha trancado dentro da própria cabeça. Eu não vou te dar detalhes grotescos nem nada assim, porque isso não é sobre choque barato. Mas eu vou te dizer o suficiente para você entender o tamanho. Valéria era alguém que confiava no Dante. E Dante fez uma escolha que mudou a vida dela e a dele num mesmo instante. Não foi um azar do universo. Foi um momento em que ele poderia ter feito o certo e fez o fácil. E o acidente que colocou ele na cadeira veio depois, como se a vida tivesse escrito uma resposta com a própria mão. Quando Nilo terminou, Dante estava chorando, mas não era choro bonito. Era choro de gente que perdeu o direito de se desculpar. E então Nilo disse a frase mais cruel e mais justa que eu já ouvi. Sua coluna dormiu porque sua consciência dormiu primeiro. Eu senti minha garganta fechar, porque sem querer eu me vi ali também. Não na mesma história, mas na lógica. Quantas coisas a gente empurra para debaixo do tapete achando que some. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que a vida cobra de algum jeito? Comenta aqui embaixo. Você acha que existe retorno, karma, consequência, ou é tudo aleatório? Eu estou perguntando de verdade, porque o final dessa história depende do jeito que você enxerga isso. Dante ficou em silêncio por um tempo que parecia não acabar. Eu vi as mãos dele tremendo, vi o controle da cadeira parado, inútil. Vi o rosto dele se desfazendo, como se ele tivesse passado a vida toda encenando força e finalmente tivesse cansado. E então Nilo fez algo que eu não esperava. Ele não disse, agora levanta. Ele não disse, milagre feito. Ele fez o contrário. Ele se afastou e falou, eu não dou nada, eu pisquei. Dante olhou para ele confuso e irritado. Como assim? Nilo apontou para a escultura invisível, como se ela estivesse ali no ar. Eu só mostro. E aí ele pegou a escultura pequena. Sim, ele tinha trazido, e eu nem percebi quando, e colocou no chão entre nós. Ele passou a mão na base, em cima do caminho 47, e disse, você quer andar? Então você vai andar na direção certa. Dante riu sem humor. E qual é a direção certa? Nilo olhou para o corredor. Voltar! Dante franziu a testa. Voltar para onde? Nilo respondeu com a calma de quem já sabe o final. Para aquele momento, para aquela escolha, para aquele segundo em que você decidiu o fácil. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar, porque eu entendi o truque. Não era mágica, era confronto. E então, do nada, o corredor pareceu mais estreito. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se o lugar tivesse ficado pesado de propósito. Dante apertou o controle. A cadeira se moveu um pouco e parou. Ele respirou fundo e disse, eu não consigo. Nilo respondeu, consegue sim, só não quer sentir. E aí veio a parte mais inesperada da história, a surpresa que eu nunca vou esquecer. Dante desligou a cadeira. Eu ouvi o bip pequeno e a cadeira ficou muda. Ele colocou as mãos nos apoios e com um esforço que não era só físico, ele tentou levantar. Eu juro que eu achei que ele ia cair. Eu já estava pronto para segurar, mas ele não caiu. Ele tremeu, sim. Ele chorou, sim. Ele quase desistiu, sim. Só que ele ficou em pé por um segundo, e esse segundo foi o preço, porque assim que ele ficou em pé, ele desabou em choro e falou entre soluços. Eu lembro de tudo. A voz dele não era mais arrogante, era humana, era pequena, era verdadeira. Nilo não sorriu, ele só assentiu, como se tivesse esperado isso. E então ele disse, agora você decide se vai usar suas pernas ou se vai usar desculpas. Dante ficou em pé de novo, dessa vez por 2 segundos, depois por 3. E foi aí que eu percebi o último segredo. A coluna dele não acordou por milagre. Ela acordou porque ele parou de fugir de si mesmo. Eu sei que isso parece frase de filme, mas eu vi acontecer. Eu vi o olhar dele mudando.
Eu vi a postura dele tentando reencontrar um lugar que tinha sido abandonado. E quando Dante finalmente conseguiu dar um passo torto, instável, mas um passo, eu senti uma onda de emoção absurda, porque eu pensei, então dá para voltar, dá para reescrever. Só que ainda faltava a última parte, a mais assustadora. Eu olhei para o Nilo e perguntei, quase sussurrando, e você? Quem é você? Nilo me encarou e respondeu, eu sou só alguém que também teve um caminho. Eu insisti, por que 47? E aí ele falou a coisa que me fez perder o ar, porque é o número de vezes que uma pessoa tenta esquecer, antes de aceitar lembrar. Eu congelei. E como se isso não fosse suficiente, Nilo apontou para mim e disse, e você está na tentativa número 46. Meu corpo gelou, porque eu entendi a pancada. Ele estava falando de mim, da minha vida, das minhas fugas, das coisas que eu finjo que não importam. Naquele instante, eu entendi por que eu estava ali desde o começo. Não era só a história do Dante, era um aviso. E eu saí daquele corredor com a sensação de que a cidade estava diferente. Não porque a cidade mudou, mas porque eu comecei a enxergar. Na semana seguinte, eu voltei à orla para encontrar Nilo. Ele não estava mais lá, mas a escultura estava. E na base, alguém tinha acrescentado uma frase, riscada com unha ou com pedra. O caminho não some, ele espera. Eu não sei onde Nilo foi parar. Eu não sei se ele era um artista, um justiceiro estranho, um homem comum com um dom incomum, ou só o tipo de pessoa que entende como quebrar o orgulho de alguém sem encostar um dedo. Eu só sei do que eu vi. E agora eu vou te pedir com força, olhando direto para você. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque tem um detalhe nessa que eu ainda não te contei e que muda tudo quando você percebe. Curte se essa narrativa te prendeu, porque isso me mostra que vale a pena trazer histórias assim, do jeito certo. Compartilha com alguém que vive fugindo de alguma coisa, porque às vezes a pessoa precisa ouvir isso de fora para finalmente se encarar por dentro. E comenta aqui embaixo, qual seria o seu caminho 47? Um medo? Uma culpa? Uma escolha antiga? Um arrependimento? Eu leio de verdade, porque eu quero entender o que te persegue e o que te liberta. E ó, tá aparecendo uma história na tela agora. Clica para assistir, porque ela conversa com essa de um jeito que você não vai acreditar. Vai lá, agora.